gostoso aqui, né? Esse ambiente. Tá tão gostoso. Não sei você, mas eu. Verinha, né? Vera. Ela tá pensando nisso. Vivi eu falar, mas não ia falar não. E são pessoas assim tão especiais, né? Que Deus tem um plano maravilhoso. E a gente fica feliz quando está aqui com a gente, né? Não é que aqui é melhor do que. É porque é um lugar que a gente está buscando a pessoa mais especial do mundo, que é Deus, né? Que é Jesus. Então isso alegra a gente demais. Vamos lá, né? A palavra do Senhor. Eu estava pensando que eu falaria para vocês e veio um negócio assim na minha mente. Cai não. E aí eu vou estar falando algumas coisas, 5 coisas que eu chamei de facetas. Eu vou explicar. Facetas do relacionamento do homem com Deus. O que é facetas? Aspecto, coisa, níveis, como o homem se relaciona com Deus, o ser humano, o homem e a mulher. Então eu vou estar falando sobre essas facetas. São 5 facetas, tem mais, mas eu selecionei 5 coisas que mostram como é que a gente se relaciona com Deus, o homem com Deus. Deus com o homem já está resolvido, o negócio é daqui para lá, de lá para cá já está certo, né? O que tinha que ser feito Deus já fez. Na cruz do Calvário, Jesus já resolveu todos os problemas da vida da gente, tudo. Mas o negócio é daqui para lá. E aí eu vou mostrar para vocês 5 coisas que falam desse relacionamento daqui para lá. E já ouviu falar no Facebook? Então Facebook é cara e livro, certo? Que é livro de caras. O Facebook, o nome Facebook quer dizer livro de caras, de face. Facebook. Então eu vou falar sobre essas facetas, né? As caras, a cara do homem e da mulher, como ele se relaciona com Deus. E irmãos, quando a gente pensa em Jesus, no cristianismo, né? A religião chamada cristianismo, que é muito mais do que religião, o cristianismo, ele é relacionamento. Cristianismo é muito mais do que religião, não é você ter um monte de regrinhas e você está ali cumprindo. Fala de relacionamento, de você e Deus. Deus e você e Deus, e você com seus irmãos. Então o cristianismo é relacionamento, muito mais do que religião. Jesus ele fala em Mateus 4:19: vinde após mim, e eu vou fazer vocês pescadores de homem. Jesus não disse assim, vai, ele disse, venha comigo. Vamos andar junto. Mateus 9:9 ele diz, vem, segue-me. Jesus não veio para trazer um monte de regras, de normas, apesar que o cristianismo tem normas, tem regras, né? tem maneira de viver, mas é muito mais viver com Ele. Jesus veio para fazer a gente viver com Ele, e disse, venha, me segue. Um dia ele passa num lugar onde tinha um homem lá cobrando, né, impostos, Mateus, e ele disse, segue-me. Mateus deixou tudo e seguiu ele. E Jesus nessa noite está dizendo a você, segue-me, venha comigo. Eu estou chamando você que vou botar um monte de coisa na sua cabeça, no seu coração, e depois vou deixar você. Ele vai dizer, eu quero ficar com você, vamos andar junto nessa vida. Ainda hoje é assim, Jesus ainda hoje quer andar com a gente. Então, o cristianismo é esse negócio. Em Mateus 11:28 até o 30, ele diz, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, né? Eu vou aliviar você. Vamos andar junto. Então ele chama a gente para essa vida de relacionamento, de estar junto com Ele, muito mais do que religião. Religião, cristianismo também é religião, certo? Também é religião. Existe mais de 2 bilhões de pessoas nesse mundo que se diz cristãos, ou seja, que seguem a Cristo. Tem mais de 2 bilhões de pessoas nesse mundo. Esse mundo tem 8 bilhões de pessoas. É gente que não acaba mais. Mas dessa ruma de gente, tem 2 bilhões e um pouquinho mais que diz que segue Jesus Cristo. Então, é também uma religião, mas é muito mais do que isso. Tem crenças, como eu falei, tem maneira de viver, mas é muito mais do que religião. Estou fazendo a introdução. O que é religião, pastor? Eu vou ler aqui e vou explicar. Religião, segundo os dicionários por aí, diz que é um conduto de princípios, crenças, práticas de doutrinas religiosas, baseada em um livro sagrado, que une os seus seguidores
numa mesma comunidade moral chamada igreja. Ou então, os islâmicos, eles ficam nas mesquitas. Isso é religião. A palavra religião é, no original, no latim, que foi onde veio para o nosso português, é religare, que quer dizer ligar de novo, voltar a ligar. Isso é religião. Então o cristianismo também é uma religião, mas é muito mais do que religião, é o que eu quero falar hoje. Cristianismo é relacionamento, irmão. O que é relacionamento? Vem de uma palavrinha chamada relatio, que quer dizer ato de relatar, narrar alguma coisa, situação, ou de trazer alguma coisa de volta. Se parece, relacionamento e religião se parece, mas o cristianismo, ele é religião, mas ele é muito mais relacionamento. O relacionamento, que é um relacionamento? São relações que nascem e se mantêm não por obrigação, mas porque existe afeto. Repare, então o cristianismo é relacionamento. E relacionamentos são relações que nascem e se mantêm não por obrigação, mas porque existe afeto, cumplicidade e afinidade emocional e intelectual entre pessoas que se envolvem. Quando você se relaciona com alguém, quando você se relaciona com Cristo, existem algumas palavrinhas aqui que dão uma ideia de relacionamento, que é ligação, contato, conexão, inter-relação, união, proximidade, aproximação, entrosamento, vínculo, afinidade, estreiteza, comunhão. É isso que Deus quer com a gente. Deus não quer que a gente venha para a religião dele, Deus quer que a gente venha para o relacionamento com ele, fique perto dele, se aproxime dele, tenha comunhão com ele. Eu nunca me esqueço que um pessoal de uma religião, já disse aqui umas 2 vezes e a terceira, chegou lá em casa e me perguntou: você conhece Jeová? Aí eu disse, eu estava conversando com ele nesse instante, e a pessoa regalou os olhos assim como que disse, como é que... E eu disse, eu estava conversando com ele nesse instante. Porque é isso que é a religião cristã, é você se relacionar com esse Deus todo-poderoso, santo, maravilhoso, é relacionamento, irmão, é você e Deus, você conversar com Ele, ouvir Ele falar com você, é você ler o livro dele, e esse livro deixar de ser só papel e tinta, e virar uma coisa viva, que entre no seu coração, você se alegra, você lê um negócio aqui, você diz, rapaz, que coisa é essa? E eu já tinha lido, não tinha visto, agora estou vendo. Isso é a religião cristã, e é isso que a gente está chamando você hoje. Deus está te chamando hoje para isso, para essa afinidade. Em Atos 17, versículo 16 até o 34, a gente não vai ler. O apóstolo São Paulo, ele chega numa cidade, é uma cidade muito religiosa, Atenas. Na Bíblia fala disso em Atos 17, e lá tinha um monte de estátuas de deuses, um monte de deuses, para tudo que é lugar. E Paulo começou a olhar aquilo ali, e aquilo mexeu com o coração dele, e ele chegou e viu que tinha um altar lá, que tinha assim, ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo olhou para aquilo ali, e aí disse, vou pegar isso aqui. Aí ele chegou no Areópago, né? Era um lugar onde os homens daquela época ficavam discutindo, e cada um dizia uma coisa. Eles tinham essa prática, um negócio interessante. Eles iam lá e você falava que você acreditava, e aí o outro discutia, depois um sentava, e eles ficavam ali, os homens daquela cidade. Paulo chega e começa a falar: atenienses, eu vejo vocês acentuadamente religiosos, porque eu passei pela cidade de vocês e vi tanto deuses, mas eu vi um que tinha o Deus desconhecido. E eu vim falar para vocês do Deus desconhecido que vocês não conhecem. Mas ele conhece você. Aí diz, esse Deus que vocês botaram aí, Deus desconhecido, isso tem uma história linda por trás, mas senão eu vou gastar muito tempo. Esse Deus desconhecido que vocês botaram aí, esse altar, foi o Deus que fez o mundo, fez tudo. Ele não depende de ninguém. Ele não precisa de homem nenhum. E ele disse, fez tudo para que vocês, fez a natureza, tudo para que vocês olhem, você busque a Ele. E eu digo para vocês que Ele não está longe de nenhum de vós. Você está aí tateando, tentando achar Ele, mas eu quero dizer, Ele não está longe de nenhum de vós. E eu vim falar desse Deus, em que nele você vive, você se move e você existe. Aleluia. Eita glória.
Esse Deus que às vezes a gente parece que é um Deus desconhecido. Tem gente que crê em Deus, mas é um Deus que parece que está longe pra caramba. Um Deus que está morando sei lá onde, e não um Deus que está conosco, né? Um Deus que está com a gente, que vai para a nossa casa, que sai com a gente quando vai para a rua. Um Deus, Emmanuel, Deus conosco. E é esse Deus que hoje à noite está dizendo: eu quero ficar com você, eu quero ser seu amigo, eu quero andar com você. Eu não vim para encher você de um monte de coisa não na sua cabeça, dizer não faça, não faça, não faça. Eu digo assim: vamos fazer junto, vamos fazer junto, vamos andar junto, vamos fazer as coisas junto. Então, amados, a religião cristã é uma religião de relacionamento, de afinidades, de amor, de cumplicidade, né? Deus, quando olha para a gente, Ele olha como um negócio interessante, um olhar muito bonito, lindo. Então eu vou falar 5 desses relacionamentos que o homem pode ter com Deus. Todo mundo aqui já teve, ou teve. Tem um tipo, uma faceta, uma face, uma cara de uma forma do homem que todo mundo aqui já viveu. Talvez alguns estejam vivendo aí. E a primeira faceta é do pecador impenitente. Todo mundo aqui já foi pecador impenitente. O que quer dizer pecador impenitente? É que não mostrou arrependimento. Impenitente quer dizer isso, que não mostra arrependimento. Todo mundo aqui já viveu como um pecador impenitente. Ou seja, que não fez a penitência, que ainda não mostrou arrependimento. Talvez você esteja aqui e você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Eu já vivi uma vida também que eu não me arrependi. Eu fazia as coisas erradas e achava que estava bom. Aí chega um dia que Deus mostra aí para estar errado. Aí eu reconheci, eu digo: Deus, é verdade, isso é errado. Me perdoe, me arrependo, me ajude. Aí ele diz: vamos cá, vamos andar junto. Então existe essa primeira face que é do pecador impenitente. E todos já vivemos. Tem um versículo no Salmo 51:5 que o salmista Davi, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quando ele nasceu, ele já disse: eu nasci em iniquidade e em pecado a minha mãe me botou no mundo. Paulo fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e afastados estão de Deus. Então existe essa primeira relação do homem com Deus, é a relação de um pecador que não se arrependeu. E a Bíblia diz mais, em Efésios 2:1: Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Em Provérbios 20:11 diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Até as crianças. E o relacionamento de um pecador impenitente, um pecador que ainda não se arrependeu, é um relacionamento distante de Deus. E aí, quer que isso tenha a ver comigo que estou aqui? A pior forma de um homem viver nessa terra é de um pecador que não se arrependeu. É perigoso. Se você está aqui e você ainda não se arrependeu dos seus pecados diante de Deus, você está correndo perigo. Nem imagina o perigo que você está correndo. Tem um versículo na Bíblia, um texto na Bíblia, em Lucas 12, versículos 20 e 21, que Jesus conta a história de um homem muito rico, que tinha muitos bens, e ele pegou e tinha uma fazenda, aí ele pegou naquela fazenda, ele plantou, e aí colheu um monte de coisas, e ele botou num monte de armazém. Aí ele disse: uma coisa boa, eu tenho tudo, tem fazenda, bens, tal, vou botar uma rede e vou ficar me balançando aqui. Vou folgar, vou descansar, vou ficar de boa. Aí Jesus fala assim: louco, esta noite vão pedir a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será a tua alma? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O pecador impenitente, ou seja, o pecador que ainda não se arrependeu, está correndo um risco, porque pode ser que uma voz soe lá do céu e diga: é agora. Louco, vai ser agora o dia de você partir. E agora? Você não tesourou, você não fez tesouro lá para o céu, você não se arrependeu dos seus pecados. E deixa eu dizer uma coisa, querido: todo mundo que já pisou nessa terra aqui, de um jeito ou de outro, já teve a oportunidade de se arrepender. Ninguém vai chegar lá no céu e vai dizer: Deus, eu não tive a oportunidade não de me arrepender. Deus vai dizer: você está brincando comigo? Você pensa que não?
aí Deus vai mostrar para você que você já teve muitas oportunidades de se arrepender dos seus pecados. Então essa é a relação do pecador. O pecador é impenitente, aquele que não se arrepende e que vai estar correndo perigo, tá certo? Porque se você está aqui, você ainda sente isso sobre você está correndo perigo. E eu não estou dizendo isso para você ficar com medo não, mas é para você pensar na vida. Você está correndo perigo, certo? A segunda face, né, do relacionamento do homem com Deus é do pecador redimido. Oh glória, eu sou um pecador redimido, porque eu já me arrependi dos meus pecados, né? Pela a graça de Deus, e hoje eu sou um pecador redimido. E o que quer dizer redimido? É livre da culpa, é aquele que já recebeu o perdão. Aleluia. Eu já recebi o perdão de Deus dos meus pecados, já me arrependi dos meus pecados. Então eu não sou mais um pecador que não se arrependeu, impenitente. Eu sou um pecador arrependido, sou um pecador redimido. Deus veio lá e me resgatou. E em Efésios 1,7 diz assim: no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Então, por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, Ele me resgatou do pecado. E hoje eu sou um pecador redimido. Você pode dizer isso, que é um pecador redimido? Então diga assim: eu sou um pecador redimido. Já me arrependi dos meus pecados. E toda vez que a gente peca, a gente faz o quê? Se arrepende, né? A gente não fica pecando e achando que está bom, a gente fica achando ruim quando a gente está pecando. Meu Deus, eu estou pecando, meu Deus, aí se arrepende, certo? Então essa segunda. Tem um versículo na Bíblia, Romanos 8:1, que diz assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. Se você se arrepender, não há mais condenação. Ninguém vai poder mais condenar você. Ninguém vai poder condenar você. O diabo não vai poder mais condenar você. Os homens não podem condenar você mais. Por quê? Porque você se arrependeu. Em Atos 16, 30 e 31, um homem chegou e perguntou para Paulo e Silas: o que é que eu faço para ser salvo? Aí ele disse: arrependei-vos, pois, ou melhor, o que eu faço para ser salvo? Ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Em Atos 3, 19 e 20 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que venham a presença e o tempo do refrigério. Oh glória! Quando a gente está pecando, é como se estivesse meio a fogo, irmão. Tem um negócio que está queimando a gente, mas é um fogo mesmo, é coisa ruim. Angústia. Quando a gente está pecando, quando a gente tem uma angústia brava. E às vezes as coisas que o mundo oferece para a gente, os vícios, é para tentar apagar esse fogo ruim dentro da gente. Nada tira da gente aquela angústia, aquele negócio que fica queimando, mas é um queimor ruim. Quando a gente aceita Jesus Cristo, vem um refrigério. Refrigério é isso aqui, ó. Ele estava ali, estava até com frio. Chega, vem, aí, né? Eu cheguei aqui pingando de suor. Aí cheguei ali, o suor já foi embora, aí veio um refrigério, um refrigerador, né? É um ar-condicionado. Aí dá um refrigério. Você sente que a sua alma sossega. Quando você entrega a sua vida para Jesus, sua alma sossega. Essa vinha aquele tempo de refrigério. A gente passa por lutas, passa, a gente chora, mas aí vem o refrigério. Sempre vem o refrigério, irmãos. Em 1 Coríntios 1,30, Paulo diz assim: vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Então em Cristo eu sou sábio, em Cristo eu sou redimido, eu fui resgatado do pecado, em Cristo eu sou justificado. Justificado quer dizer, não há mais condenação para ele. A música, né? O ladrão na cruz, na última hora ele disse: Senhor, lembre-te de mim quando você for para a sua casa, né? Quando você for morar no teu reino. E na mesma hora Jesus falou: hoje eu te digo, vai estar comigo no paraíso. Então o pecador redimido, esse pecador que está vivendo esse momento de refrigério. Em 1 Timóteo 15 vem assim:
esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Apóstolo Paulo, São Paulo, ele disse assim, é uma palavra certa, estou falando para vocês uma palavra certa, que Jesus veio salvar a gente, para salvar a gente dos pecados, e eu sou o principal. Ele entendia esse negócio de pecador redimido. Quanto mais, irmão, você entende o seu pecado, mais você ama a Deus. Quanto mais você conhece de onde você veio, mais você ama a Deus. Jesus falou isso de uma mulher pecadora, uma mulher que estava beijando os pés dele, e tinha um homem lá que achava que era santo. Aí Jesus conta uma história, disse, irmão, vou contar uma história para você, você vai me dizer. Tinha uma pessoa que devia pouquinho, e o credor, né, liberou a dívida, e tinha um que devia um monte de dinheiro, e ele perdoou também. Qual dos dois vai amar mais? E aí ele disse, a quem perdoou mais? Pois essa mulher aqui, ó, pecadora, miserável, prostituta, recebeu o meu perdão, e ela me ama mais do que você. Quando você sabe quem você é, ou quem você era, você ama mais a Deus. Você vai dizer, rapaz, eu sei de onde Deus me resgatou. Eu sei o caminho que eu estava seguindo. A Bíblia diz que cada um se desvia pelos seus caminhos. Cada um de nós pegava um caminho. Só que era o nosso caminho. Aí Jesus vem e tira a gente dos nossos caminhos e coloca no caminho dele. Aleluia. Aí a gente começa a se lembrar, diz, rapaz, de onde Deus me tirou, meu Pai do céu. E para onde eu estava indo? Eu estava indo para o buraco, né? Estava caminhando para o buraco e Deus me tirou daquele buraco. E hoje me colocou nesse caminho que é um caminho seguro. Essa é a ideia do pecador redimido. Ele sabe de onde Deus o tirou. E que também só pode ser salvo pela graça. Vanilson, pastor, você é bom? Bom é Deus. Foi isso que Jesus falou. Olha quem é bom. E por que você acha que você é um pecador redimido e que você vai morar no céu? Por causa da graça dele. Aleluia. Ele vai fazer isso. Em Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça somos salvos. Graça é o que? É um favor que a gente recebe sem a gente merecer. É um presente que eu recebo sem merecer. É como se eu sou alguém, aí eu maltrato, vamos dar um exemplo aqui, eu maltrato minha esposa, e ao invés dela me fazer mal, ela me faz bem. Eu merecia ser maltratado e ela me trata bem. Foi isso que Deus fez com a gente. A gente faz tanta coisa má, tanta coisa que fere a Deus, que machuca a gente mesmo. Eu nunca falei mal de Deus. Quando você faz mal a você está fazendo mal a Deus. Quando você e eu, a gente começa a fazer coisas que ferem a gente mesmo, a gente está fazendo contra Deus, porque a gente está ferindo a gente, que é a obra dele. E ele faz o quê? Ele entrega a bênção. Ele perdoa a gente. Então, a segunda é do pecador perdoado, redimido, que foi tirado. Resgatar é tirado. A Bíblia diz que Deus pegou a gente do império das trevas, do reino de Satanás, e nos resgatou e nos trouxe para o reino dele. Glória a Jesus. Aleluia. Diga, pecador impenitente, que não se arrependeu. Pecador redimido, que se arrependeu, foi resgatado. Você quer ser qual dos dois? Eu era impenitente. Eu era pecador que não me arrependia, mas agora eu sou um pecador arrependido. Mas aí quando acontece isso com a gente, vem mais três fases, três maneiras de viver. A gente se torna servo de Deus. É o relacionamento de servo. Você passa agora a ser servo do Senhor. E a palavra servo, a maioria das vezes que acontece, está dizendo escravo. A maioria da palavra que tem é escravo. Não é escravo, tem uma ideia de escravo, mas quem é pecador, redimido, que foi tirado de lá das mãos de Satanás, do mundo, se torna agora servo. É um relacionamento de servo. Aí a gente começa a se relacionar com Deus agora como servo. Ele é o Senhor e eu sou o servo dele. Só que não é o melhor ainda.
Coloquei nessa ordem, mas depois eu vou inverter a ordem. Não é o melhor. Ser servo do Senhor não é a melhor coisa que existe. Tem outra coisa melhor. Mas quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente se torna servo. E tem um texto da Bíblia em João 15, que fala Jesus coloca uma árvore, né, chamada figueira, e ele diz que Jesus é aquela árvore e nós somos os galhos da árvore, né? Os galhos. E diz que a gente tem que ficar nele e que nós não podemos fazer nada sem ele. Sem ele nada podemos fazer. E a gente recebe dele, a gente começa a receber dele. Eu quero ler aqui em Mateus 7, 21 e 22, que eu anotei, que diz assim. Estou falando agora sobre servo. Mateus 7, 21 e 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Mateus 7, 21 e 22, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Tem muita gente que parece que está servindo ao Senhor, mas na verdade está servindo com a si mesmo, ou sei lá, alguma ideia na cabeça dele. A gente tem que ter cuidado, porque ser servo do Senhor é uma coisa maravilhosa, irmão, mas eu vou repetir, não é a melhor coisa. Então às vezes a gente tem uma mentalidade errada, a gente tem uma mente errada, a mentalidade errada do que é ser servo do Senhor, e por conta disso a gente começa a viver um relacionamento muito longe de Deus. A gente é servo, mas parece que a gente está longe dele. Por quê? Se você tem um empregado, você tem uma empresa, você é o dono da empresa, você tem um empregado, como é que você se relaciona com o empregado, com o seu servo? Você leva ele para tomar café na sua casa? Quase nenhum chefe faz isso, né? Você divide, poucos fazem isso. Você divide os seus bens com o seu servo? Ou você quer que o servo trabalhe? Tem até um texto que Jesus fala bem assim: quando vocês fizerem o que eu mandei vocês fazerem, vocês têm que se considerar inúteis, porque você só fez o que eu mandei. Jesus pegou pesado aí, né? Mas Senhor, eu sou teu servo, eu estou fazendo tudo o que o Senhor mandou. Você está fazendo só a sua obrigação, faça mesmo. Porque a gente acha que ser servo do Senhor nos dá um monte de direitos. A gente ganha um monte de direitos diante do Senhor. Irmãos, nós não servimos ao Senhor para ter as coisas dele. Nós servimos ao Senhor porque somos dele. Nós servimos ao Senhor para ser, não para ter. Tem muito crente que serve ao Deus e diz bem assim: Senhor, eu orei hoje eu fui para a igreja, eu fui de manhã na EBD e teve uma homenagem a um cara lá, e eu vim de noite, cansado a beça, porque eu vim de manhã e vim de noite, e de tarde eu não consegui tirar meu cochilo. Eu tenho direitos, eu estou gastando meu tempo, 2 horas de manhã ou mais, e agora mais umas 2 horas, 4 horas do meu dia para o Senhor. Eu estou te servindo, eu estou na sua casa, eu preciso, eu mereço. E a gente vê, irmãos, que se a gente ficar se relacionando com Deus como servo e Senhor só nessa face, né, desse jeito, a gente não vai ser feliz. Ser servo é ruim, pastor? É excelente, mas não é o melhor. Se você ficar só nessa parte aí, você não vai se realizar, você não vai ser feliz, e você vai ter um Deus distante, porque ele vai ser um manda-chuva que manda, e você vai ser só aquele que, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. A gente nem gosta, né, irmãos? De fato o homem não gosta de fazer sim Senhor, né? O homem é um negócio sério. Nós somos assim, mesmo nós que já fomos os pecadores redimidos, quando Deus manda a gente fazer as coisas, a gente ainda fica dizendo: Senhor, é para fazer mesmo, né? Porque a gente fica num relacionamento distante às vezes. Se a gente for só servo do Senhor, a gente fica
distante. Tem um irmão nosso, chamado David, e ele falou algumas coisas sobre o servo. Eu vou ler aqui rapidinho. Ele diz assim, presta atenção, irmão. Ele diz que o servo, seu valor baseia-se no seu serviço, no seu ministério, no fazer. Tem valor enquanto serve. Seu valor depende do que faz. Você pensa que Deus valoriza você ou a mim porque eu faço coisa para Ele? É como se Deus precisasse da gente, irmão. Ele quer a gente. Precisar é outra história. Deus não precisa da gente não, irmão. Precisa, né? Mas não precisa. É difícil dizer isso, mas Deus não precisa da gente. Deus precisa de mim para quê? Para pregar o evangelho que eu estou fazendo hoje aqui. Mas se eu não fizer, vai deixar de pregar o evangelho? Deus levanta outro. Ele disse que até se a gente não quiser, Ele levanta até pedra para falar. Até das pedras, Deus levanta filhos de Abraão. E faz uma mula falar, uma mula falar. Então, se a gente começar a se relacionar com Deus, eu agora sou redimido, Jesus me arrancou de lá, me trouxe para cá, mas eu começar eu sou servo, eu tenho que fazer, e o meu valor, depender do que eu faço para Deus, eu vou viver uma vida triste, eu vou ficar esgotado, eu vou dizer, Deus, eu faço tanto para o Senhor, mas o Senhor não vai me dar não as coisas, parece que a gente está trocando com Ele, eu faço isso, você me dá isso, como se Ele precisasse. Ele morreu na cruz antes de eu fazer qualquer coisa, Ele morreu e pronto. Ele deu para a gente sem a gente fazer nada, irmão. Aí ele diz, a base do servo para se sentir bem é ser útil, é agradar as pessoas. O servo precisa saber, o que fazer, não precisa entender os propósitos por suas más ações, por suas ações. O servo tem a motivação na obrigação, cumpre o que devia fazer, às vezes compulsão de produzir ou de agradar as pessoas. O propósito do servo de sua existência é trabalhar, ser produtivo, obter resultado. O tipo de relacionamento do servo com o Senhor é contratual. Parece que Deus assinou um contrato com a gente. Vamos assinar aqui, você agora é meu servo, meu empregado, e aí vamos assinar aqui o contrato. Então o relacionamento do servo com o Senhor às vezes é contratual. Parece que você escreveu um contrato com Deus. Cumpre serviço em troca de benefícios. Deus, eu faço isso, vai me dar o quê? É uma mentalidade errada até do servo do Senhor. Você faz as coisas e diz, Deus, você está me devendo. Você está me devendo, Deus, porque eu fiz, viu? Você está me devendo. Deus vai dizer, quem me deu alguma coisa para eu poder dar de volta? A quem eu devo? Deus não deve nada a seu ninguém. A gente é que deve a Ele, mas Ele não deve nada a seu ninguém. E nada que eu faça vai me fazer ser meu devedor. O tipo de relacionamento, já falei, é contratual, cumpre serviço em troca de benefício. Emocionalmente é um relacionamento distante do seu chefe. Deus é meu chefe e eu sou seu empregado, e é um relacionamento distante. O servo, a consequência da desobediência ou de não agradar é ser punido, rejeitado, afastado, mandado embora. Quando você não faz o que Deus mandou, você fica sentindo que Deus vai mandar você embora. Se a gente se relacionar com Deus só como Senhor e servo, a gente vai ficar com medo, porque todo mundo aqui às vezes já desobedeceu a Deus, ou não? E aí quando você desobedece a Deus, você sente como que Deus diz assim, eu não te quero mais, você pisou na bola, Vanilson, você pisou na bola, cara, agora você, meu servo, você não cumpriu o que eu mandei, você agora está fora, não vou riscar o seu nome no livro da vida. Se você se relacionar com Deus assim, você vai ficar atormentado. A consequência disso, a relação superior é fazer o que o chefe manda, muitas vezes. E a sua fonte de energia do servo e poder é o esforço próprio na esfera do reconhecimento. Então aí eu faço as coisas para Deus para ser reconhecido por Deus. Não, irmão. Eu faço para Deus com gratidão, com amor. Eu sou um servo
que faço não para receber as coisas. Eu não dou o dízimo para ficar recebendo, muito embora ele devolve até mais, né? Eu não venho à igreja porque se eu vim à igreja todo domingo, aí eu vou estar de bem com Deus, vou estar bom na fita, tal, né? Eu venho porque eu quero ficar perto dele. Eu quero sim ouvir as ordens dele, os comandos dele, mas porque eu sei que quando ele manda, ele sabe que está mandando. E não porque ele é o chefão, tal, e eu tenho que ficar até longe dele, irmão. Tem muito crente, às vezes a gente está se relacionando com Deus, a gente foi resgatado do mundo, do pecado, do Satanás. Deus bota a gente aqui, você agora está redimido, você está livre, está liberto, não tem problema nenhum. Aí a gente começa a servir a Deus, a gente só quer servir, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus, e começa uma coisa até boa a ficar ruim, começa a ficar negativo. Quantos aqui já desobedeceram ao Senhor, depois de crente? Eu sou o primeiro. Rosinha disse que não, glória a Deus. Amém. Quem sou eu para julgar? Amados, se fosse colocar na balança a obediência e a desobediência da gente, muitas vezes a gente pesaria mais a desobediência. Estava escutando esse dia uma mensagem, e está na Bíblia, né? Que quando Deus mandou Saul ir para aquela guerra, aí ele disse assim: eu quero que você lá, tudo lá amaldiçoado, os amalequitas, né? Acaba com todo mundo. Os amalequitas, o rei Agag, vai lá e tal. Aí ele foi, destruiu todo mundo, mas deixou o rei e pegou as heranças, né? As coisas boas. A Bíblia diz lá, interessante. E ele guardou o que era bom, né? Útil, os bois, tal, tudo bonitão. Os bois ruins ele matou. As ovelhas que estavam meio manca, ele cavava tudo, mas deixou as ovelhas todas boas. Como se a gente vai fazer, a gente sabe o que é bom e o que é mal. Sabia que você não sabe, nem eu, nem o que é bom nem o que é mal? De fato, na essência, a gente não sabe. A gente acha que sabe. Aí a gente, não, isso aqui é bom, Senhor. Para o Senhor isso aqui é bom. Eu vou guardar aqui esse boi está muito gordo. O Senhor vai querer o sacrifício. Como se Deus ele gosta de churrasco. Ele pegar o churrasco aqui. Essa vaca está magricela, só tem osso e pelanca, então mata essa bicha. Foi isso que Saul fez. Deus chega e usa o profeta: por que você não me obedeceu? Ele disse: eu obedeci, eu matei todo mundo, só deixei o rei e tal. Por quê, irmão? Porque Deus, quando Ele manda, Ele quer que você cumpra exatamente o que Ele mandou você fazer. E aí é que pega pra gente, que a gente cumpre 90%. Aí diz: Deus, só 10% e eu deixei eu falhei 10%. Eu fiz 90%, o Senhor vai me jogar fora? Se a gente for num relacionamento de servo e Senhor, a gente está frito, irmão, só nisso. Porque quase sempre a gente não cumpre 100% das ordens de Deus. A gente sempre deixa 1%, 99%, 95%, 80%. Porque a gente faz dentro da nossa força e a gente faz segundo a minha ideia do que Deus mandou eu fazer. Então, se fosse para ficar nesse relacionamento, nessa faceta, nessa cara de relacionamento com Deus, só de servo e Senhor, todos nós estávamos fritos. Aquele texto que eu li, ele vai dizer: você me chamou Senhor, mas você não fez o que eu mandei. Você vai dizer: eu fiz, Senhor. Aí ele vai botar: vamos fazer um teste aqui. Eu mandei você fazer isso, isso e isso. Aí você diz: sim, mas eu fiz isso e isso. E o outro isso? Não, Deus, eu não fiz esse não. Mas eu fiz duas. Eu errei só uma. Ele vai dizer: mas errou uma. Irmãos, então um perigo a gente começar a se relacionar com Deus só nessa ideia de Senhor e servo, Senhor e servo, Senhor e servo. Porque a gente vai, de certa forma, a gente vai começar a se afastar dele. Ao invés de ir para cima dele, a gente vai começar a se afastar. A gente vai ficar com medo dele. Eu não estou dizendo que ser servo é ruim. A pessoa mais serva que já teve nessa terra, quem foi? Jesus. Não estou dizendo que é errado ser servo. Estou dizendo que se a gente se relacionar com ele só como servo, a gente entra num buraco sem saber. E aí vem a quarta. Tem mais esse outro. O quarto tipo de relacionamento, faceta do relacionamento com Deus, é o relacionamento de amigo. Repare, eu era um pecador impenitente, que não tinha me arrependido. Agora eu sou um pecador redimido, que me arrependi e recebi a bênção. Aí eu virei servo. E agora eu virei amigo.
Já deu uma clareada. Agora eu sou amigo de Deus. Em João 15:15, mesmo texto, diz assim, Jesus fala, repare como é uma coisa que eu não podia conversar muito, mas senão vai complicar. Ele diz assim, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Só que depois ele disse, eu vou lhe chamar amigo, porque você fez tudo que eu mandei. É que Jesus é esse. Jesus é esse, hein, irmãos? Mas ele diz, eu não vou chamar você só de servo, vou chamar de amigo. Irmãos, amigo é diferente, não é? Amigo você se relaciona com amigo, você conversa, você conta segredos, não é? Se você tem um amigo mesmo de fé, você abre o seu coração, você escuta, você anda junto, você chora junto, ri junto. É diferente um amigo de servo, certo? Mas quando você obedece a Deus, a ideia do serviço, sabe qual é a ideia do serviço? É nos fazer amigo dele e não ficar recebendo as coisas dele. Quando eu sirvo ao Senhor com essa ideia, se eu obedeço a Jesus, eu vou ficar mais amigo dele. O serviço vai ganhar uma visão diferente. Eu não estou servindo para ganhar as coisas dele. Eu não estou servindo a Jesus para ficar de bem na fita com ele, para eu pagar o que ele fez por mim na cruz. Jesus fez tanto por mim que agora eu vou pagar ele na cruz, né? O que ele fez comigo ali naquela cruz, eu vou ter que pagar. Foi muito caro. Aí você vai entrar um caminho que vai cair. Então eu vou servir ao Senhor porque eu quero ser amigo dele. É outro relacionamento de amigo. Quando Deus chama Abraão, aí no capítulo de Gênesis 22, de 1 a 19, ele fala, Abraão, eu quero que você prove que você é meu amigo. Pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e vá para um lugar, e lá você mate ele, sacrifique ele para mim. Mas que ideia de Deus, irmão. Dá para entender uma ideia dessa? Para nós já é estranho, né? Para eles também era estranho, apesar que lá tinha povos que matavam os filhos, né? Sacrificavam. Mas aí, que Deus é esse que manda eu matar meu filho? Aí Abraão pega o menino e sai caminhando 3 dias, caminhando para uma montanha lá, e com 2 homens, 2 cegos. Quando ele chega perto da montanha, aí Deus diz, é ali, mata ele ali. Aí Abraão, repare que Abraão olhou para os cegos e disse assim, fiquem aqui, que eu vou ali com o menino adorar, depois eu volto. Adorar? Ele ia matar o filho e ele disse que ia adorar. Aí ele sobe com o filho, Isaac, bota o menino lá e ele já ia matar o rapaz. Era um adolescente, ele ia matar Isaac. E aí Deus fala, para, eu só estava testando você com as minhas palavras. Agora eu sei que você me entende, porque você não me negou o seu único filho. Rapaz, mas presta atenção, ele disse que ia adorar. Que adoração é essa? Matar o filho. A obediência tem que ter essa proposta também de adoração. Quando eu obedeço a Deus, eu estou adorando a Ele. Eu não obedeço, irmão, como uma moeda de troca, entendeu? Eu não quero trocar com Deus. Eu quero adorar Ele. Aí quando Deus diz, Vanilson, faça assim, 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 aí eu vou e faço. Aí sabe o que Deus recebe? Adoração. Obediência é adoração. E não um serviço, né, que eu tenho que prestar para Deus. Amém. E quando eu obedeço, querendo adorar Ele, sabe que a Bíblia fala em vários versículos da Bíblia, em Isaías, não vou ler, em Tiago. E Deus tinha um amigo. E o amigo dele era Abraão. Deus disse, ele é meu amigo. E um dia Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe o que Deus disse? Eu não posso deixar Abraão sem saber disso.
Em outro texto, Deus fala assim: eu vou revelar os meus segredos para os meus servos profetas. Quando você é servo com a perspectiva de adorar, com a ideia de ser amigo de Deus, aí o serviço ganha uma qualidade tremenda, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu sou um servo amigo. Já estamos indo para a última. Em Gálatas, Paulo fala de que o menino, né? Enquanto é menino, não herda as coisas do pai. Porque é menino, você vai dar uma herança a um guri? Não, né? Geralmente tem alguém, um advogado ou um parente. Mas ele é o dono de tudo, mas é filho. O servo não vai herdar no lugar do filho. O filho vai chegar numa estatura, né? E quando ele chegar na estatura de homem, ele herda tudo que é do pai, vai administrar. Certo? E aí a gente vai para a quinta e última de hoje. O quinto relacionamento, esse é maravilhoso. É o relacionamento de filho. Esse é maravilhoso. Deus podia ter salvado a gente e pronto. Não sei se eu falei aqui já, não falei lá no culto que a gente foi participar numa casa. Você pensa assim comigo, rapidinho. Deus pegava, eu vou salvar tal, fulano, salvava a gente. E levava a gente para o céu quando ele quisesse e salvava e pronto. Mas além dele nos salvar, o que foi que ele fez, irmão? Ele nos fez filhos dele. Ele não só salvou a gente do diabo, do pecado, do inferno, ele pegou a gente e fez a gente ser filho. É diferente ou não é? Porque ele podia ter salvado a gente, nem pronto. Ele levava até a gente para morar com ele lá. Mas aí porque na cabeça de Deus ele quis fazer a gente virar filho dele. Porque esse é um relacionamento mais perfeito, mais lindo que possa existir entre um homem e Deus, é um relacionamento de filho. Ele não deixa de ser amigo de Deus, ele não deixa de ser servo de Deus, ele não deixa de ser um pecador que foi resgatado do pecado, mas ele se torna filho. A Bíblia diz em João 1,12: porque todos aqueles que receberam a Jesus, ele deu o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem no nome do Senhor. Em 1 João 3,1 diz bem assim: que coisa maravilhosa, nós somos chamados filhos de Deus. E ainda é pouco. A gente nem imagina o que ele vai fazer. Melhor do que ser filho, eu não sei o que é não. Ainda vai ser mais ainda. Então há essa face de relacionamento com Deus, relacionamento de pai e filho. Diga: Deus é meu pai. Eu sou filho dele. Em Romanos 8,14 vem assim: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15: não recebeste o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, e que clama no nosso coração: Abba, Pai, ou Paizinho querido. Versículo 16 de Romanos 8 vem assim: o próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Deus deu o Filho dele unigênito, quer dizer, único. Aí em Romanos 8,29, Paulo diz que ele agora é o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que quer dizer primogênito? É o primeiro entre outros, entre muitos. Deus só tinha um filho, que era Jesus. Aí ele pegou por Jesus, ele pegou um monte de filho. Deus gosta de filho, ele é das antigas, né? Daqueles que só quando casava enchia a terra de filho. Deus gosta de filho, aí ele enche a terra de filho dele. Aqui tem um monte de filho aqui. Nesse mundo tem milhões, bilhões de filhos de Deus. E Deus fica feliz em ver filho. E a herança de Deus, o nosso Pai, querido, é uma herança maravilhosa. Amém? É uma herança maravilhosa.
Eu vou contar uma historinha, eu contei no culto lá. Esse homem, o nome dele, deixa eu ver se eu anotei aqui, Ben Walter, aportuguesado, né? Roper. Ele foi um governador de Tennessee, nos Estados Unidos. O 31º governador desse estado, lá nos Estados Unidos, chamado Tennessee. Ele conta na sua história, né? Na sua biografia, isso que eu vou falar. Diz que teve um casal de missionários que estava de férias. Aí ele foi para uma cidade, passar férias. E aí quando você estava de férias, você não quer saber de trabalho, quer? Não. Quem está de férias quer trabalhar? Não. Então o missionário, a pastor, né, e a missionária e a esposa não queria saber trabalhar. Aí ele foi para lá, para aquele interiorzinho e tal. E ele estava lá num restaurante comendo com a esposa. Aí ele viu que chegou um senhor, chapéu na cabeça, um senhor já. E ele falava com todo mundo, esse senhor, tá, isso aqui, tá. E ele ficou ali olhando, e o cara, tá, isso aqui, tá. Falava com todo mundo, né, o coroa. Falava com todo mundo, amigueiro. Aí ele ficou estranhando. Aí ele disse para a mulher, já vem esse cara aqui para cá. O que será que esse homem está falando? Tomara que ele não venha. Aí Deus mandou justamente ele para lá. Aí ele chegou, opa, vocês são dos forasteiros, são de fora? Aí ele disse, o missionário disse, eu sou da cidade e tal, não sei o que lá. Ele, que bom vocês aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele disse, já vem esse cara com essa conversa, assim no pensamento, né? Aí ele disse, eu sou missionário. Ah, missionário? Então missionário gosta de história, coroa, né? Vou contar uma história para vocês. E ele, meu Deus, já vai a história, eu quero ficar sossegado com a minha mulher de férias, esse velho aí. Aí ele disse, olha para ali. Aí, tá vendo aquelas montanhas? Embaixo daquela montanha tem uma cidadezinha, tá vendo? Aí disse, quero que ele vai embora. Lá tinha uma mulher que tinha um filho. E não tinha pai. Era uma mulher, mãe solteira. E a cidadezinha pequenininha, isso o velho contando, aquela cidade pequenininha, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Só que ninguém sabia quem era o pai daquele menino. E a cidade toda queria saber quem era o pai daquele menino. E ficava fofocando e tal, onde o guri passava. Quem será o pai desse menino? E aí diz que um chegou a ter a petulância de perguntar a ele, ao menino, rapaz, quem é seu pai? Aí o guri ficou assim, como é que ele vai saber? Aí tinha uma igrejinha naquele interior. Interior tem só uma igreja, né? Os Estados Unidos é um país protestante, né? Aí todo mundo ia para a igreja. E quem não ia para a igreja já sabia. Dona Maria faltou hoje. Porque é uma cidade pequenininha. Dona Josefa faltou hoje. Seu João não veio não naquele dia. João não veio não hoje. Não, João está ali ainda. Aí tal, não veio não. Francisco veio hoje. Mas faltou não sei o que. Todo mundo sabia, né, que não ia. Então todo mundo tinha que ir para a igreja. Aí o menino ia para a igreja. A mãe não ia muito, mas ele ia. Só que ele ia por último. Ele deixava todo mundo entrar. Quando todo mundo entrava, ele ia por último e sentava no último banco. Aí o pastor lá falava, né? Fazia o culto, tal. Quando o pastor dizia amém, ele caía fora. Por quê? Porque ele se sentia envergonhado, porque todo mundo queria saber quem era o pai dele, nem ele sabia quem era o pai. Aí teve um dia que o pastor, né? Que era daquela cidade, ele foi transferido, e aí veio um pastor novo. E o guri, a mesma prática, né? Ele chegou por último, sentou. Só que quando ele estava esperando, o pastor dizia amém, o pastor veio, saiu do púlpito e encerrou o culto lá na porta. Eita, e agora? Aí começou o povo passar, ele deixou o povo passar, né? Estava passando, aí o guri vai passando, aí o pastor, opa rapaz, onde é que está o seu pai? Aí o guri, quando ele falou isso, aí o guri olhou assim, ficou constrangido. Aí ele olhou para todo mundo, ficou com uns olhando assim, como dizer, agora ele vai dizer quem é o pai dele. O pastor ele vai dizer. Aí o pastor percebeu que havia um clima diferente, aí Deus tocou no pastor. Aí ele disse, rapaz, já sei quem é seu pai. Seu pai é Deus. E ele tem uma herança maravilhosa para você. Vai lá e tome posse. Aí disse que o guri abriu um sorriso e saiu dizendo, meu pai é Deus, meu pai é Deus, tal. E saiu. Aí ele contou a história para um casal missionário. Aí disse, muito obrigado pela atenção. Aí foi saindo. Aí, rapaz, você não sabe quem era aquele menino. Aquele menino era ele. E se aquele pastor não tivesse falado aquela frase que eu tinha um pai e meu pai era Deus, eu seria um miserável. E saiu. Aí o missionário ficou intrigado com aquilo. Disse, quem é esse cara, né? Aí chamou a garçonete. Quem é aquele homem que falava com todo mundo e tal?
ele é um ex-governador do estado de Tennessee. Aí, assim, levou um tapa, né, na cara do perito. Ele recebeu quando criança essa mensagem, que ele era um filho de Deus, e a herança de Deus era para ele, que ele fosse tomar posse da herança. Mudou a vida dele. Aleluia. E ele escreve a sua autobiografia. Ser filho de Deus é isso aí. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso. E aí eu quero encerrar dizendo que o valor do filho não baseia-se na segurança de ser filho, valorizado pelo que é, não apenas pelo que faz. Então, não é pelo que eu faço para Deus, é pelo que eu sou. Deus me ama não porque eu faço, mas porque eu sou. Eu sou filho dele. A base para sentir-se bem do filho é ser amado, sentir o prazer do pai em si mesmo. O pai revela os seus propósitos ao filho e estende com amor, né, esse propósito. E ele entende o amor do pai quando o pai revela o seu propósito para ele. A sua motivação, a do filho, é a alegria de participar com o pai em seu trabalho e propósito. O propósito da sua existência do filho é ser companheiro de seu pai e crescer para ser como ele. O tipo de relacionamento do filho com o pai é um relacionamento não de contrato, mas de aliança, carinho, afeto, amor, alegria e celebração. Quer compartilhar o espírito da herança e sofrimento do pai. As consequências da desobediência do filho é ser disciplinado, mas é ser disciplinado para ser restaurado, não para ser jogado fora. Quando o filho erra, quem é pai aqui? Eu sou pai. Quem é pai, quem é mãe? Quando seu filho erra, você manda ele embora, espanca ele e diz: não quero, você não é mais meu filho. Acontece isso, né? Não presta mais para mim. Ou você disciplina, mas você disciplina para restaurar ele, para que ele não faça mais aquilo. É assim que Deus faz com a gente. Ele disciplina os filhos, porque Ele ama os filhos. E às vezes Ele puxa a orelha da gente, mas é um puxão de orelha que vem com amor, com carinho, que dói, mas ao mesmo tempo você diz: mas foi bom Deus ter me disciplinado. A Bíblia até fala: foi bom Deus ter me disciplinado, que agora eu aprendi. A relação com o seu superior, o pai, é fazer o que o pai está fazendo. Parceria, o direito de expressar seus sentimentos e perspectivas. A sua fonte de poder do filho é a graça, o amor e a aceitação como fonte para todo esforço. Percebe a diferença de ser servo e ser filho? Conclusão: existem várias formas, né, da gente se relacionar com Deus, várias facetas. De pecador impenitente. Talvez você esteja aqui, você é um pecador que ainda não se arrependeu. Um pecador que foi resgatado, redimido. De filho, aí eu mudei a ordem. Quando você é redimido, você se torna filho. Antes de você ser servo de Deus, você se torna filho. Sabia? Deus não pega a gente porque está precisando de gente para trabalhar para Ele. Deus não quer você para você trabalhar para Ele. Não é a visão número 1 de Deus. Vem cá, que está faltando soldado aqui, está faltando obreiro para a sua seara. Aí Deus pega aquele e você vai ser meu servo. Não, Ele pega primeiro para ser filho. Aí depois que você é filho, Ele diz: agora vai me obedecer, que é o filho obediente, que Pedro fala isso em 1 Pedro 14. Como filhos obedientes, faça o que o pai manda. E aí a gente se torna amigo de Deus. Glória a Deus. E aí, quem foi mais filho que Jesus? Quem foi mais filho que Jesus? Quem entendeu a visão de filho mais do que Jesus? Quem, irmão? Não teve. Quem foi mais servo do que Jesus? Quem teve uma visão de servo mais do que Jesus? Servo, obediente até a morte de cruz. Quem foi mais amigo de Deus do que Jesus?
Então Jesus é o nosso modelo, é o nosso modo de relacionamento com o Pai. Fique em pé, queridos. Viva como filho. Obedeça como